Amém, irmãos, graças a Deus, né? Vamos continuar o nosso estudo de Filipenses. Estamos no estudo 24 de Filipenses e deixa eu mudar aqui. Estamos no estudo 24 de Filipenses e estamos partindo para o final, né? Capítulo 4, hoje vamos chegar até o versículo 7, pretendemos, né? Senhor nos abençoar nisso daí, pretendemos chegar no versículo 7. Mas nós vamos continuar, vamos desfrutar desse final do capítulo 4 de Filipenses. Estamos no estudo 24. Aqui, Paulo, ele começa a falar, 4.2, nós paramos no 4.1, né? 4.2, ele fala assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Aqui eu vejo nesse versículo uma carta, né, que Paulo está escrevendo para uma igreja e pedindo para essa carta ser lida em outra igreja, em outra cidade também, e ele cita essas duas irmãs. Então isso é algo que impressiona. Por quê? Porque Paulo estava preocupado com a situação delas, que não estavam sendo uma, né, na obra, no serviço, e Paulo as considerava pessoas importantes ali. Então nós vemos aqui que o apóstolo, aqui em Filipenses, ele dá muita ênfase nessa questão de pensar concordemente, ser unido de alma, né? Desde o capítulo 1, revendo um pouco, Filipenses 1:27, fala assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Então, modo digno do Evangelho de Cristo, vivei, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito. Então é a unidade do Espírito, com uma só alma, aí já é a unanimidade. Então, o fato de nós termos o Espírito do Senhor, isso nos faz nos coloca nessa unidade. Mas aqui ele está falando o quê? Nós devemos também ser com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Então, esse lutar junto mostra que a vida da igreja, nós precisamos viver de uma forma unânime, né? Em unidade, mas em unanimidade. Ele trata isso no capítulo 1. Capítulo 2, ele menciona assim, 2:2, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Então, Paulo, a alegria completa dele era no sentido deles estarem pensando a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Então, pensamento, algo da mente, o mesmo amor, algo da emoção. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, tudo coisas relacionadas à alma, né? Que é as coisas que nos diferem, de fato. Nos princípios espirituais, nós não temos problema, mas na prática e naquilo que, nas coisas práticas, aparecem as diferenças, nós somos diferentes. E Paulo fala aqui que ele esperava que a alegria dele fosse completa se eles fossem realmente unânimes. E capítulo 3, nós vimos no estudo passado, 3, 14 e 15, ele fala: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, no caso, maduros, né, aperfeiçoados, tal, tenhamos esse sentimento, e o sentimento aqui é pensamento, é fronel. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Então, Paulo sempre dá ênfase a essa questão do pensamento, a questão da alma, de ser unido, pensando a mesma coisa. E esse pensar a mesma coisa diz respeito às coisas de Deus, a uma maneira de vida, um modo de viver, um modo de servir. Está unido a Cristo. Em Cristo, nós temos o nosso pensamento convergente naquilo que ele quer. Ele fala muito aqui, não buscar o seu próprio interesse, né? Então, essas coisas de buscar o próprio interesse, buscar o próprio jeito, querer impor o seu jeito de ser, isso que realmente causa divisão e faz com que sejamos
tenhamos opiniões diferentes, pensamento diferente, e isso atrapalhe muito o viver da igreja. Então ele fala que rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Então, quando nós estamos no Senhor, nós vamos pensar concordemente. E aí ele continua no versículo 3, ele fala: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie. Então, ele estava pedindo para um irmão da igreja, da liderança, auxiliar essas irmãs para que elas conseguissem chegar nisso que Paulo estava pedindo, rogando para elas. Pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Paulo as tinha em alta consideração. Então, elas juntas se esforçaram com ele no Evangelho, também com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, essa é a avaliação que Paulo fazia dessas pessoas que cooperavam com ele. Ele não se considerava numa posição superior. Pelo contrário, ele falou: meus cooperadores estão cooperando comigo, companheiros de jugo, né? Jugo é aquilo que é colocado nos animais, quando eles vão arar, para eles andarem juntos. Então, companheiros de jugo, um carregando a carga, dividindo ali o jugo naquele serviço, naquele trabalho, no caso do Evangelho. Então, Paulo considerava companheiros, cooperadores seus, e ele inclui essas duas irmãs, mostrando que as irmãs têm papel importante nessa questão, né? Lutando juntos pela fé do Evangelho. Então, tudo no Evangelho é uma questão de cooperação. Então, quando nós cooperamos juntos, quando nós estamos juntos, então um prega o Evangelho, o outro ajuda a cuidar, o outro ajuda a apacentar. Então, esse mergulhar da pessoa no corpo de Cristo depende de todo o corpo, de toda essa cooperação. Às vezes alguém convida alguém para uma reunião, ou através dele a pessoa chega na igreja, mas ele não pode chegar na igreja e ficar isolado ou só com essa pessoa que a levou a cuidar. Ela precisa ser integrada na igreja. E a integração com outros irmãos vai fazer com que essa pessoa realmente fique e seja edificada ali e permaneça. Então nós precisamos dessa cooperação que Paulo está mostrando aqui para a gente. Versículo 4, ele fala assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, ele está dando uma ordem aqui: alegrai-vos no Senhor. Então, essa alegria aqui vai proporcionar força para que eles possam ser um, porque tudo é no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. E um dos frutos, uma das características do fruto do Espírito de Gálatas é a alegria. Então, quando nós estamos no Espírito, estamos no Senhor, estamos exercitando o nosso Espírito, exercitando nossa fé, nós somos alegres. Nós temos essa alegria, e essa alegria no Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós estamos alegres, o Senhor está alegre. A alegria do Espírito é a alegria do Senhor. Isso nos fortalece. Então, Paulo fala isso a eles. Ele já tinha falado, na verdade, lá em Filipenses 3:1, fala: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Então, essa é uma palavra recorrente aqui em Filipenses também, que nós devemos nos alegrar no Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, essa é uma palavra muito falada na Bíblia. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, nós precisamos nos alegrar no Senhor. Nós precisamos nos regozijar no Senhor. Isso nós fazemos quando nós nos reunimos, quando nós louvamos a Deus, ou mesmo quando nós damos ações de graças por todas as coisas, nós estamos nos alegrando no Senhor. E continuando aqui, Filipenses 4:5, ele diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Então, a palavra moderação aqui quer dizer o quê? Uma gentileza, ser amável. Então, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Esse é o modo de viver. Na verdade, no Senhor,
somos assim. Então isso daqui não deve ser uma manifestação exterior, mas deve ser uma realidade interior da experiência nossa em Cristo. É o que Paulo está falando em Filipenses, né? Filipenses mostra isso, a experiência de Cristo, a experiência de viver no Espírito. Capítulo 1 ao 3, ele vem colocando os pontos que nós já vimos, e isso vai fazer com que tenhamos um viver assim de moderação. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Esse perto está o Senhor tem dois sentidos. Uma que ele está perto, a sua volta está próxima. Outra que eu creio que seja a questão aqui mais evidente, é que a proximidade dele quanto ao espaço, né? Ele está perto de nós, ele está em nós, né? O Senhor está em nós, bem perto. Perto está o Senhor. Então, a nossa moderação é em virtude desse fato, que ele está em nós, né? Então, aqui, nós precisamos, né, por ele estar perto, nós temos acesso a ele. Isso é algo que não foi sempre assim. Antes da vinda de Cristo, né, havia o homem na terra e um Deus nos céus. Mas um dia o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, esse movimento de Deus, né, através da obra de Cristo, nós podemos nos achegar a Deus, né? Vós que estavais longe, fomos aproximados pela cruz, pelo sangue da cruz. Então, hoje ele está perto. E Filipenses 4:6 fala: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Esse versículo aqui é muito importante. No estudo que nós estamos fazendo de Filipenses, é muito importante essa questão. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Então aqui está muito relacionado com perto está o Senhor, está relacionado com a nossa fé, né? A fé do Evangelho. Por quê? Ele fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas a ansiedade não é algo que você escolhe estar ansioso ou não estar ansioso. Então, como que nós vamos resolver esse problema? Então, é uma questão de fé e é uma questão de crer. Crer que Jesus é. Crer que Ele é. E que Ele está perto de nós. Não está somente perto como se estivesse do nosso lado, mas Ele está em nós. Ele está em nós. E Ele se preocupa comigo, se preocupa com você. E Ele quer nos ajudar. Então, é isso que Ele está falando aqui. Não andeis ansiosos por nada. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Essa palavra diante de Deus, esse termo aqui, diante de Deus, representa um movimento em direção a alguma coisa, diante de. E no caso aqui é em direção de Deus, para ter comunhão com Ele. Comunhão com Deus. Então, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, os nossos pedidos, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Então nós vamos ficar um pouco nesse versículo aqui, explorar um pouco mais disso, porque isso daqui é muito importante, é básico e é algo bastante prático na vida cristã. Então, a Bíblia nos mostra que Jesus é. Né? Jesus é. Ele é o eu sou. O Evangelho de João nos mostra muito isso. Então, João 8:24, por exemplo, Jesus fala assim: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Então, o que ele está falando aqui? Eu sou. Se vocês não crerem em mim, vocês vão morrer nos vossos pecados, porque eu sou. Ele é a salvação. Certo? João 8:28, ele fala: disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, com respeito à crucificação, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou,
e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então ele está falando, eu sou. João 8,58, né, o capítulo 8, então tem essas 3 passagens. Respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então ele está falando o quê? Eu sou Deus. Antes que Abraão existisse, ele está falando de algo que aconteceu milhares de anos, Abraão nasceu. Mas ele está falando, antes que Abraão existisse, eu sou. E o Evangelho de João, em vários momentos, Jesus se apresenta como esse eu sou, de uma forma bastante prática. Por exemplo, João 6, 41 e 51, ele fala, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Então ele se apresenta como comida. Ele fala, João 6, 35 e 48, eu sou o pão da vida, ele é o pão, ele é o alimento. Eu sou a verdadeira comida, eu sou a verdadeira bebida. Ele fala em João 6, 55, eu sou a luz do mundo e a luz da vida, João 8, 12. Então ele é a luz, ele é comida, ele é bebida, ele é água. Ele é o pão, eu sou lá de cima, ele falou em João 8, 23, eu sou a porta das ovelhas, João 10, 7. Fala, João 10, 9, fala, eu sou a porta, aquele que entra em mim tem a vida eterna. Então ele é a porta. Ele fala, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, João 10, 11 e 14. Eu sou a ressurreição e a vida, João 11, 25. Quer dizer, eu sou a ressurreição, por isso eu posso ressuscitar Lázaro, porque eu sou a ressurreição. Eu sou o mestre e Senhor, João 13, 13. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, João 14, 6. O caminho, ele é a verdade, a realidade, ele é a vida. Eu sou a videira verdadeira, João 15, 1. Eu sou a videira e vocês são os ramos que estão ligados a essa videira, João 15, 5. Então ele é a palavra que se fez carne, né? O João mostra isso, é o verbo que se fez carne, João capítulo 1, versículo 14. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1, 29. Ele é o Consolador, João 14, o nosso ajudador, né? Ele é aquele que nos trouxe graça e verdade, João 1, 17. Então, o que tudo isso quer dizer? Que Jesus é o eu sou, que tudo que nós precisamos, ele é. Que todas as nossas carências podem ser supridas nele. Agora, isso daí, nós temos conhecimento pela palavra. E todo o processo que ele passou, então o verbo se tornou carne, teve um viver humano, passou pela morte, passou pela cruz, cumpriu a redenção, ressuscitou, ascendeu ao céu, se tornou o Espírito da vida para vir habitar em todo aquele que nele crê. Para quê? Para ser o Consolador. Consolador é Paracletos, é aquele que está para nos ajudar, para nos defender. Do quê? Das nossas deficiências, das nossas debilidades, daquilo que nos falta. Então, por isso que nós precisamos exercitar a fé para crer que ele é. Para crer que ele é o eu sou, porque se eu pratico isso pela fé, se eu me aproprio disso pela fé, eu não vou ter fome, eu não vou ter sede, eu não vou ter tristeza, porque ele é alegria, ele é a comida verdadeira, ele é a bebida verdadeira, ele é a paz, ele é a luz. Jamais estarei em trevas, mas eu tenho que me aproximar dele. Ele fala, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Mas é quem me segue. Então, há uma necessidade, há um movimento nosso em direção a ele, de fé. Né? Então, o que é a ansiedade que ele está tratando aqui? O que é a ansiedade? Ele fala, não andeis ansiosos de coisa alguma. Ansiedade, que provoca ansiedade, são as preocupações com o futuro, são as preocupações com as coisas que nós não podemos fazer, realizar, coisas que não está no nosso controle, coisas que fogem do nosso controle. Então essas coisas nos dão ansiedade, porque nós queremos resolver, porque nós queremos ser. Mas Jesus fala, eu sou, você não é. Se ele é, nós não somos, mas nós queremos ser, por quê?
porque nós queremos resolver todas essas coisas, nós queremos ter o controle das coisas. E aqui está falando, não estejais ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, o quê? Sejam entregues a Deus, né? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Aí você fala, mas Deus já não sabe dos meus problemas? Deus sabe tudo, sim. Mas Deus tem um caminho para nós, que é o caminho de apresentar para Ele as nossas petições, as nossas orações, tornar isso conhecido diante dEle. Isso é comunhão com Deus. E Ele quer isso. E isso é prova de fé. Quando nós entregamos para Deus, crendo que Ele é, nós descansamos. E aí nós temos que exercitar a fé para se aproximar, exercitar a fé para entregar nas mãos dele e descansar. Então isso é um exercício que nós precisamos aprender. Todos nós precisamos aprender isso aí e sempre exercitar para não perder isso daí também. Porque senão a gente acaba perdendo também essa realidade. Então isso é algo espiritual, é algo que a ser praticado dia a dia por cada um de nós. Então, o caminho o que é? É que essas coisas sejam conhecidas diante de Deus. Então nós precisamos ter fé que Ele é, né? E o contrário nós vamos sofrer. Sofrer por quê? Por causa da incredulidade. O que é incredulidade? É não depositar sobre Ele aquilo que Ele pode resolver, porque Ele é. Então quando nós tomamos para nós estamos tendo uma atitude de incredulidade. Na verdade é isso. Quando eu tomo meus problemas para mim e começo a sofrer com eles, eu estou sendo incrédulo. Por quê? Porque eu não estou colocando, não estou ficando ansioso e não estou tornando isso conhecido diante do Senhor, entregando nas mãos dele. Olha o que fala Filipenses 4:7, na sequência. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, é o contrário da ansiedade. O que é? A paz. Então, o que ele está falando aqui? Se nós entregarmos, tornarmos conhecidas diante de Deus todas as nossas petições com oração. Oração é uma coisa mais genérica, mais ampla. Com súplica já é um pedido específico. Com ações de graças, já dando graças a Deus pela resposta, seja qual for. Fala o quê? A paz de Deus que excede todo entendimento. Então não é uma coisa para ser entendida, porque essa paz excede todo entendimento. O que ele vai fazer? Ele vai armar uma guarda, ele vai guardará o nosso coração e a nossa mente. Coração engloba toda a nossa alma e mais a nossa consciência. Então a nossa mente será guardada, nosso coração será guardado. A paz de Deus guardará o nosso coração em Cristo Jesus. Então, em Cristo, a paz de Deus vem e atua. Então, quando nós vamos a Cristo, estamos em Cristo, a paz de Deus inunda, toma o nosso coração e tira e guarda ele de toda ansiedade, porque a ansiedade está na alma. A ansiedade, ela brota na nossa alma. A nossa alma fica doente. A ansiedade é um ataque do inimigo à nossa alma. E a paz de Deus é a libertação desses ataques. Então, muitas vezes nós nos preocupamos com os ataques do inimigo em questões de pecados sexuais, outros tipos de coisa, mas a ansiedade, né, existe um livrete acho que é do Atmania, Ansiedade. Ele fala tudo aí que nós estamos ansiosos, nós estamos pecando. Mas nós não consideramos isso muito pecado. Mas isso daí é o que mais atrapalha a nossa vida, se a gente for ver. Porque às vezes você não está com algum tipo de pecado moral, mas a ansiedade acaba te anulando também naquilo que Deus quer nos usar. Então, o que tem? Nós temos armas para isso. Perceba? O que Paulo está falando aqui? Está dando o caminho, a arma, o caminho para se libertar da ansiedade. O que é? Indo até Cristo, indo até Ele e lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, esperando o cuidado dEle, insistindo nisso, Senhor. Na hora que a ansiedade volta, Senhor Jesus, eu já te entreguei. Senhor Jesus, eu já coloquei nas tuas mãos, estou esperando
a tua ação, quero a tua paz. E essa oração, isso vai blindando, a paz de Deus vem e blinda. Por quê? Não é uma coisa que dá para entender. Fala aqui, a paz de Deus que excede todo entendimento. Não dá para entender. É o simples fato de você crer que Ele é. Crer que Ele é e ir até Ele. Essa é a questão. Hebreus 4,16, eu faço muita ligação desse versículo com Hebreus 4,16, que fala: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então você vai até o trono da graça para receber misericórdia e graça. Outro versículo lá de Hebreus também, Hebreus 11:6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, por isso que eu falo que é um ato de fé, quando a gente está ansioso, apresentar isso para Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Fala assim: porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é. A tradução correta aqui, nas Bíblias, fala que Ele existe, né? Mas o correto é que Ele é. A palavra grega desse existe é a terceira pessoa do singular do verbo ser. Eu sou, tu és, Ele é. Então, todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer, acreditar que Ele é. E se torna... Então, se você chega para Ele crendo que Ele é, aí fala, e Ele se torna galardoador, e que se torna galardoador dos que o buscam. O galardão é prêmio. Então, você busca, você recebe. Por ter buscado, por ter fé que Ele poderia resolver, por ter fé, você chegou até Ele, apresentou as suas petições, suas orações, suas petições com ações de graça, porque você tem fé que Ele é, que você não é. Você não vai resolver esse problema. E aí, você recebe de Deus. E Ele se torna galardoador. A paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guardará, né? Vai montar guarda no nosso coração e na nossa mente, porque nós estamos em Cristo Jesus. E isso é se achegar confiadamente junto ao trono da graça, para recebermos misericórdia e achar graça. Ou seja, nós precisamos de algumas coisas, não é isso? Nós precisamos de algumas coisas, mas para receber essas coisas, nós precisamos ir até o Senhor, ir até o trono da graça, ter fé, sabendo que Ele é. E Ele é o que nós necessitamos. E quando nós fazemos isso, nós recebemos. Então, isso tem que ser uma prática diária nossa. Para quê? Para que não carreguemos fardo. Como nós vimos, estudos passados, nós precisamos correr, prosseguir, correndo, sem peso nenhum, desembaraçando de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia. Nós corramos a carreira que nos está proposta, ou seja, nós precisamos estar leves, e a ansiedade, principalmente nos dias atuais, a ansiedade é um dos maiores pesos que as pessoas estão carregando e não conseguem carregar. E no final essa ansiedade acaba se tornando uma doença da alma, e acaba tendo transtornos piores, e isso é um grande peso que impede cada um de nós de dar frutos, de frutificar, de ser aquilo que Deus espera de cada um de nós. Por quê? Porque nós tomamos o caminho errado. Então, principalmente nós, aqui Paulo está falando, né? Filipenses 4. Nós que já somos perfeitos, que ele fala a palavra traduzida aqui, na verdade, nós que somos maduros, pensais da mesma forma. E se alguém pensa de forma diferente, Deus esclarecerá. Então, nós que já temos algum tempo de igreja, já conhecemos a Jesus, essas coisas nós precisamos superar, aprender a superar. Como que nós vamos superar? Não é confiando em nós mesmos, no tempo de igreja que a gente tem, no conhecimento bíblico que tem. Porque, veja bem, Paulo está falando que você vai superar isso aí, as suas ansiedades por conhecer a Deus, por ter conhecimento da Bíblia, por ter tempo de igreja. Não, é oração, né? Levando diante dele, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições,
pela oração e pela súplica e com ações de graça. Então, é isso que ele tem falado para nós. E é isso que nós devemos praticar. E isso é que vai nos salvar. Salvar desse tipo de coisa que é algo que nos aflige muito, principalmente nos dias atuais. Uma economia de mercado que a gente vive, um capitalismo, essas coisas todas, é emprego. A gente precisa de emprego, precisa de comida, precisa de cuidar de filho, precisa de um monte de coisa. E essas coisas vão tomando a nossa paz, e vão tirando a nossa paz e vão nos deixando ansiosos. E Deus não quer que a gente esteja ansioso por nada. Por isso que Ele nos deu Jesus. E Jesus, Ele quer resolver esse problema definitivamente, né? Que a paz de Deus, né? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa nos guardar diariamente em Cristo, né? Em Cristo, guardar o nosso coração e a nossa mente. Essa é a palavra de Deus e Ele vai fazer isso se nós tomarmos o caminho correto, né? Louvado seja o Senhor por isso. Graças a Deus.